Olá, sejam bem-vindos ao Gran Cursos Online. Meu nome é Denise Vargas e estarei com vocês aqui no projeto da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesse curso, eu vou ministrar para vocês Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Só para vocês saberem mais ou menos, me conhecerem, para aqueles que não me conhecem, joga aí na tela um pouquinho do meu currículo. Eu sou mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, no IDP, especialista em Direito Constitucional, Direito Processual, professora de Direito Constitucional, Lei Orgânica e Regimento, advogada nas áreas de Direito Administrativo, Concurso Público, Regime Jurídico de Servidores e Litígios Societários. Desde 2011 eu trabalho na Câmara, exercendo desde 2016 o cargo de secretária executiva da Comissão de Constituição e Justiça. Agora vocês viram aí minha foto? Olha para mim. Essas fotos que o professor coloca é sempre fotos igual perfil de Facebook, né? São fotos photoshopadas, né? Emagrece a pessoa, arruma o cabelinho, passa um batom, né? Mas vamos aqui para a realidade nua e crua. Vamos dar início ao estudo do regimento interno da Câmara Legislativa. Vamos começar o nosso curso, antes de adentrar nas regras regimentais, com algumas noções introdutórias. Eu não posso partir para o estudo do regimento interno da Câmara Legislativa sem te fazer primeiramente alguns alertas, algumas observações, te ensinar algumas técnicas de interpretação e fazer algumas comparações com normas que estão em outros dispositivos que também cairão na sua prova. Tudo bem? Bom, vamos lá então às nossas noções introdutórias. A primeira coisa que nós temos que estudar, vamos colocar aqui uma cor que me agrada mais, vermelho pode lembrar muito nota vermelha em sala de aula, mas olha só. Vamos aqui para o nosso tópico 1 e vamos aqui para o conceito de regimento interno. Bom, gente, o regimento interno da Câmara Legislativa é um diploma normativo. É uma lei criada pela Câmara Legislativa, independentemente de sanção ou de veto do governador, para tratar da sua organização e do seu funcionamento e das questões internas. Então, trata-se de uma norma legal criada pela Câmara Legislativa para regular o seu funcionamento, a sua organização, os seus órgãos, né? Isso está corporificado em que tipo de lei? Está corporificado numa resolução. Daqui a pouco nós vamos falar das espécies de leis que nós temos aqui no DF e uma delas é a resolução. A resolução aqui no Distrito Federal, ela chega a ser mais técnica que na área federal, porque ela trata de matérias da competência da Câmara Legislativa com efeitos apenas internos, com efeitos apenas na própria Câmara, sem atingir órgãos externos. Então trata-se de matéria interna corporis. Tudo bem? Mas a gente poderia dar um conceito mais abrangente que esse. Vamos colocar aí qual é o conceito. A gente poderia falar de uma forma genérica, olha aí na tela, que o regimento é um diploma normativo que regula o funcionamento e a organização de certos órgãos e entidades. Como o nosso curso é de regimento interno, então de que órgão seria? Da Câmara Legislativa, né? Ele está corporificado numa resolução que é uma lei criada pela CLDF, né? Aqui no caso uma lei, vamos trocar aqui por uma caneta vermelha mesmo, porque está muito fininha essa ponta aqui. Então seria uma lei criada pela CLDF para tratar de assuntos de sua competência que produza efeitos internos, interna corporis. É só para você já ir pegando os conceitos que nós temos aí dentro do regimento, ok? Bom, o nosso regimento interno ele tem 263 artigos. Aí é que vem o negócio. Denise, eu preciso, para a nossa prova da Câmara Legislativa do DF, conhecer profundamente os 263 artigos? Olha, para o concurso público não. Na verdade, nem para a prática legislativa a gente precisa desses 263 artigos. No meu caso, que eu estou na Câmara Legislativa desde 2011, obviamente que eu já li várias vezes o regimento interno. Mas mesmo para a nossa atividade, as maiores questões práticas, elas se condensam dentro de um número bem menor de dispositivos. E para o concurso?
Também será assim? Sim. Bom, se você pegar os concursos da Câmara Legislativa, você não vai ter nenhum parâmetro, porque nós tivemos 3 concursos só até hoje, depois de 88, né? Até porque antes de 88 a Câmara não existia. 3 concursos, então você não tem como parâmetro, porque o último concurso data de dezembro de 2015 e dezembro de 2005 e janeiro de 2006. Então, é um concurso que há décadas já não tem, né? Já não temos esse concurso. Mas, como vai ser selecionada uma banca? O que a gente faz para dizer quais são os maiores assuntos regimentais que caem na prova? A gente pega todas as questões de bancas tradicionais, como CESP, como FCC, como Fundação Getúlio Vargas, e faz uma análise do que essas bancas geralmente cobram em concursos do Poder Legislativo sobre a disciplina Regimento Interno. E nós fizemos isso para você, ao longo do nosso curso você vai perceber isso, que nós compilamos questões dessas bancas e fizemos uma adaptação. E além disso, obviamente, a gente fez também alguns simulados. É o ideal? Não. O ideal é trabalhar com questões de prova, mas em alguns assuntos que nós não tivemos questões, eu acho que seria interessante nós trabalharmos com esse modelo de simulado, né? Os alunos que tiveram essas questões comigo nos cursos presenciais disseram: Denise, as suas questões estão muito mais difíceis que as próprias questões das bancas examinadoras. Mas essa é a intenção, porque a gente atira lá em cima para acertar no alvo, às vezes aqui um pouco mais para baixo também, tá? Antes a gente se preparar para mais do que se preparar para menos. Então, o nosso regimento interno da Câmara Legislativa possui 263 artigos, só que as matérias mais importantes, elas se condensam em cerca de 100 artigos. Esses artigos eu vou te mostrar ao longo do tempo, tá? Eu vou te mostrar essa questão. Então, nós vamos começar a estudar o regimento interno, que é uma lei corporificada numa resolução da Câmara Legislativa, criado para tratar do seu funcionamento, da sua organização. Vamos lá para o tópico seguinte? Então, olha lá. Você, para resolver questões de regimento interno, você vai ter que saber como interpretar esse tema. Como interpretar esse tema. E a interpretação do regimento, ela demanda a solução de alguns problemas. Vamos lá a um deles. Desatualização. Desatualização é um problema do regimento interno que nós vamos precisar te alertar ao longo das aulas, ok? Bom, o regimento interno, ele foi criado copiando muitas normas da lei orgânica do Distrito Federal, ou até se inspirando em normas da Constituição Federal. Só que essas normas constitucionais, sejam da Constituição Federal, sejam da lei orgânica do DF, sofreram alterações. Então nós temos normas de caráter constitucional que o regimento tem que obedecer. E o regimento se inspirava nessas normas constitucionais que sofreram alteração. E o regimento até hoje não foi alterado para acompanhar essas reformas constitucionais. E aí, portanto, o regimento ele está, entre aspas, desatualizado em alguns pontos. Eu vou te mostrar um exemplo de desatualização já já. Aguenta a mão aí. Mas esse é um dos problemas do regimento, desatualização. Tecnicamente, essa informação, para uma pessoa que vai fazer um concurso para a área de Constituição e Justiça, não é a mais adequada. Eu poderia dizer que, tecnicamente, algumas normas do regimento interno da Câmara Legislativa foram revogadas tacitamente por emendas à lei orgânica e por emendas constitucionais, ok? A revogação tácita é o fenômeno pelo qual uma lei posterior, ela altera a anterior implicitamente, por uma questão de falta de lógica entre elas. A lei posterior, que de qualquer forma altera a anterior, a revoga. Portanto, se uma lei dizia que era X e vem uma nova falando que é XY, de mesma hierarquia e espécie às vezes, ou até de hierarquia superior,
aquela norma anterior ela fica revogada, mesmo que a lei nova não diga que está revogando, porque há uma incompatibilidade cronológica e lógica com a lei anterior. Então, obviamente que essa desatualização, para quem vai fazer os cargos de consultores, significa uma revogação tácita, né? Como é que eu sei que há uma revogação tácita? Para isso, você vai precisar conhecer normas constitucionais e de lei orgânica do DF, que você já está estudando aqui conosco no Gran Cursos Online. Então, a gente vai juntar essas informações do Constitucional, vai juntar as informações de lei orgânica e vai juntar de regimento interno para te mostrar quando é que um dispositivo está desatualizado ou não, tá? Mas esse é o primeiro problema do regimento interno ao você se debruçar sobre o estudo dele: desatualização ou revogação tácita. Vamos lá para o segundo problema do regimento interno: inconstitucionalidades. Nós temos no regimento interno algumas previsões de normas que seriam inconstitucionais. Agora, o regimento em si não teve declaração de inconstitucionalidade nesses pontos que a gente vai ver ao longo do nosso curso. Se não houve declaração de inconstitucionalidade, nós não podemos, então, prestar atenção no que a doutrina diz para as provas objetivas. Se você pegar algum curso de regimento escrito e lá tiver escrito que aquele dispositivo se afigura inconstitucional na visão do autor, aquilo só serve para uma prova discursiva, para uma prova de redação. Aquela informação não é necessária para uma prova objetiva. Por quê? Porque se não foi declarado inconstitucional, se o judiciário não declarou, mesmo que esteja no regimento interno, vá com o que está no regimento. Então, essa é uma técnica de interpretação para as questões inconstitucionais. Temos algumas inconstitucionalidades? Temos. Ao longo das aulas vamos indicando algumas, mas só para argumentos para uma prova mais densa do que a objetiva. Tudo bem? Vamos lá para o outro problema do regimento interno: contradições com a lei orgânica e com a lei complementar 13. Bom, o seu edital exige que você conheça lei orgânica do DF e lei complementar distrital número 13 de 96. A lei orgânica nós já sabemos que é a nossa Constituição distrital e ela tem supremacia hierárquica em relação ao regimento interno. E aí nós podemos ter contradições entre previsões da lei orgânica e do regimento. E podemos ter também contradições entre o regimento interno e a lei complementar 13. A lei complementar 13, que também é cobrada do seu concurso, é uma lei complementar distrital que regula o artigo 69, parágrafo único da lei orgânica do DF, que exige lei complementar que trate da redação, da elaboração e da consolidação das leis distritais. E essa lei que trata desse assunto é a lei complementar 13. Então, nós temos, às vezes, dispositivos que estão tanto no regimento quanto na lei complementar 13. Tanto o regimento quanto a lei complementar 13. E esses dispositivos, tratando da mesma matéria, falam de formas contraditórias, de formas diferentes. Quer ver um exemplo? Promulgação de emenda à lei orgânica. Promulgação de emenda à lei orgânica tem um prazo na lei complementar 13 e tem um outro prazo no regimento interno. Nós vamos te mostrar como resolver essas contradições que nós vamos encontrar entre lei orgânica, regimento interno e lei complementar 13. Fiquem tranquilos, porque eu não posso chegar e só falar no regimento é assim, sem fazer uma vinculação com os outros ramos do direito. Temos que fazer isso para que na hora da prova, se a banca resolver contratar um examinador que tenha conhecimento dessas três matérias conjuntamente, e ele quiser fazer esse pega, você não caia na casca de banana, não escorregue na casca de banana. Você acerte e taque o pau na cabeça do examinador, não é isso? Que violência, né? Meio bolsonariana aqui eu hoje, né? Vamos tacar o pau nisso, né? Vamos lá para outro problema do regimento interno. Olha aí na tela. Omissões. Muitas vezes, o aluno, ele está estudando para o concurso da carreira legislativa.
Então ele quer passar ou na Câmara Legislativa ou ele quer passar no concurso do Senado. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer perguntas comparativas. Denise, no regimento da Câmara dos Deputados tem isso, no regimento da Câmara Legislativa tem também? Não. Então quando não tiver, nós temos um assunto que é de interesse legislativo, mas por opção do legislador distrital não foi colocado no regimento. E há algumas questões que de fato o regimento deveria ter tratado. Seria oportuno e conveniente que ele tratasse, mas ele ficou omisso. Então, há determinadas situações que não estão no regimento. E aí eu te faço um alerta. As bancas de concurso, como por exemplo a FCC e a FGV, gostam de criar uma situação dizendo que no regimento da Câmara Legislativa, por exemplo, tem aquele assunto. Então, quando a gente pega questões de outras assembleias legislativas, nós percebemos que eles costumam inserir questões sobre temas que os regimentos foram omissos. E aqui no concurso da Câmara pode não ser diferente, ou seja, pode ser igual. Ele pode tentar cobrar algum assunto que o regimento omitiu, que o regimento não tratou, e aí você tem que saber se está ou não no regimento. Isso, portanto, demanda a sua leitura, ok? Então esses são os principais problemas do regimento interno. Tem algumas normas que elas são elaboradas talvez com um linguajar não muito adequado e gera uma ambiguidade, uma obscuridade, uma dificuldade de interpretação. Esse é um outro problema também que a gente pode encontrar no regimento interno da Câmara, tá? Mas isso tudo a gente vai resolver aqui ao longo das nossas aulas. Quer ver? Dar uma olhadinha então aí nos nossos problemas. Desatualização, inconstitucionalidades, contradições, omissões e obscuridades. Vamos pegar aqui um exemplo desse assunto para você, um desses problemas. Escolhemos aqui a desatualização, porque ele pode gerar confusão na hora da sua prova, tá? Vamos pegar lá, por exemplo, o artigo 24 do Regimento Interno da Câmara Legislativa. Está dito lá o seguinte: a solicitação do presidente do tribunal competente para instaurar o processo criminal contra o deputado distrital será instruída com a cópia integral dos autos da ação penal originária ou do inquérito policial. Veja que esse dispositivo está no regimento interno da Câmara Legislativa do DF, que nós vamos abreviar aí como RICLDF, ok? Então, a solicitação do presidente para instaurar o processo criminal. O que esse dispositivo do regimento está tratando? Ele está tratando o seguinte, que o presidente do tribunal competente para processar deputados distritais criminalmente, ou seja, que o presidente do tribunal que julga os processos criminais contra os deputados distritais, ele vai pedir uma licença para processar criminalmente o deputado distrital. Bom, esse artigo 24 do regimento, ele não faz mais sentido. Ele está desatualizado. Por quê? Quando o regimento foi criado, os parlamentares tinham uma imunidade processual que significava a necessidade de autorização da Câmara Legislativa para processar os deputados distritais. Então, os deputados distritais, quando o regimento interno foi criado, tanto à luz da Constituição Federal quanto à luz da lei orgânica, para serem processados criminalmente perante o seu foro privilegiado, precisariam de licença da Casa. Então, a Câmara Legislativa precisaria autorizar a instauração desse processo criminal. Acontece que a Emenda Constitucional 35 de 2001, Emenda Constitucional 35 de 2001, alterou a Constituição Federal, não exigindo mais licença para o Poder Judiciário processar criminalmente os parlamentares. Por conta dessa alteração da Constituição Federal, a Lei Orgânica do DF foi posteriormente reformada para estar em consonância com a Constituição e excluir essa necessidade do juízo de admissibilidade, excluir essa necessidade de autorização, excluir essa necessidade de licença para processar deputados distritais. Portanto, em síntese, à luz da Constituição Federal, à luz da Lei Orgânica do DF, não se faz mais necessária o
não se faz mais necessário o pedido do Poder Judiciário para que a Câmara autorize a instauração do processo criminal. Não. O Judiciário recebendo uma denúncia ou uma queixa-crime contra o deputado distrital pode aceitar essa denúncia ou essa queixa-crime e iniciar a ação penal independentemente de licença da Câmara. Então nós não precisamos mais disso à luz da Constituição e à luz do regimento, ou à luz da Constituição e da lei orgânica. Não precisamos mais dessa licença à luz da Constituição e da lei orgânica. Mas tem o artigo 24 do regimento, que fala dessa licença, não só no artigo 24, em outros dispositivos do regimento nós temos essa questão, licença para processar criminalmente o deputado. Então o regimento, nesse ponto, ele está desatualizado. O que eu calculo e apostaria diante das questões de prova que eu já tive contato? Bom, diante das questões de diversas bancas, eu apostaria que essas questões polêmicas desatualizadas não serão mais cobradas em prova, até para que o examinador não tenha que anulá-las se ele não fizer um comando da questão perfeito. Então, aposto que não caia. Mas e se cair? Se cair, você vai falar, aquela gordinha não me ensinou a resolver esse negócio direito. E eu não quero que você seja acusada disso. Eu quero te ajudar nesse ponto. Então, está na Constituição que não precisa, está na lei orgânica que não precisa, e o regimento precisa. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos lá? Como interpretar o regimento interno para a prova? Olha só, você tem duas técnicas de interpretação. A literalidade, que é o que eu te recomendo que você faça. Ou seja, mesmo que o regimento interno esteja desatualizado e com problemas, inconstitucional também, vá para a prova, vá com o que está escrito no regimento. Vá com o que está escrito no regimento interno. Porque eu calculo que ele vai querer o que está no regimento, independentemente do problema que o regimento tem. Então, por isso que eu te digo, há uma literalidade aqui, ok? Bom, agora, tem uma outra técnica para a gente interpretar o regimento interno. Essa outra técnica de interpretação do regimento interno é que eu te falo aqui, ó. Ele pode fazer questões multidisciplinares. Multidisciplinares, ele vai exigir que a interpretação esteja de acordo com a Constituição Federal. Ele pode misturar numa questão o conhecimento de Constituição Federal, de lei orgânica do DF, por exemplo, e regimento interno da Câmara Legislativa do DF, ok? Então, o que nós temos que fazer? Saber interpretar o regimento, tanto no que está escrito na literalidade, uma interpretação literal, quanto a interpretação multidisciplinar, aquela que exige que você conheça as normas constitucionais presentes na Constituição Federal e na lei orgânica do DF. Vamos simular uma questão para você saber mais ou menos como esse tema poderia ser objeto de cobrança em prova? Vamos lá na tela. Veja um exemplo aí de interpretação literal. Se o seu examinador colocasse assim, segundo o regimento interno da Câmara Legislativa, pode-se dizer que a solicitação do presidente do tribunal competente para instaurar o processo criminal contra o deputado será instruída com a cópia integral dos autos da ação penal ou do inquérito. Solicitação para instaurar processo, não existe mais isso. Não existe. Mas veja aqui, se ele quiser de você a interpretação literal, ele vai te colocar aqui, ó, segundo o regimento interno. E segundo o regimento interno está escrito isso mesmo no artigo 24. E se está escrito isso no artigo 24 e ele te perguntou, à luz do que está escrito no regimento, você vai colocar aqui o quê? Certo, ok? Então aí é uma técnica de interpretação literal que é aquela que eu aposto que vai cair na sua prova, tá bom? Então é essa aí que eu acho que vai cair aí na sua prova. Mas e se não cair? Eu pergunto se não cair porque eu gosto de pensar além, sempre além, tentando
não tem como a gente adivinhar a cabeça do examinador, tem como a gente prever como a banca pensa fazendo as questões de prova e fazendo uma estatística. Por exemplo, ontem eu peguei as questões de constitucional de uma determinada banca, do CESP, isso eu vou fazer com todas. E fui olhando todas as questões de 2017 que caíram, separei as que eram de nível médio das que eram de nível superior e fiz uma análise. Quantas caíram no total de nível médio, quantas caíram no total de nível superior? E daquele tema todinho que mais cai em prova, quantas caíram de cada um desses temas? Para fazer uma estatística do que mais cai. E aí eu vou comparar com as dos outros anos que eu já tenho. Essa comparação ela é boa de 2014 para cá, né? De 2014 seria interessante nós fazermos até para a gente ver o que cresceu mais nessas disciplinas. Já dá para fazer em 2018? Dá, porque tem umas 20 questões já de 2018 nessa banca. Dá para fazer de 2019, não tem problema, né? Esse vai sempre fazendo essas análises. Então a gente não tem como adivinhar o que o examinador vai cobrar, mas a gente tem como tentar analisar como ele vem cobrando, né? Então a minha aposta é que ele cobre literalidade, a minha aposta é que não cobre assuntos polêmicos, mas se cobrar a literalidade. Mas e se ele não cobrar? Se ele fizer como a ESAF? A ESAF, senhores, é uma banca examinadora que ela gosta de fazer questões multidisciplinares. O próprio CESP faz questões multidisciplinares. E a FCC mudou muito o sistema de cobrança de prova no ano de 2017, no ano de 2018. Então nós temos que ter um cuidado também, porque a gente não sabe qual é o perfil de aplicação da sua prova. Se eles resolverem fazer uma questão multidisciplinar, como é que a gente poderia resolver isso? Vamos colocar lá na tela? Olha lá. Vamos exemplo aqui de uma interpretação multidisciplinar que ele queira conhecer de você também as questões constitucionais. Olha aí. Ele coloca aí o seguinte: acerca do regimento interno, pode-se dizer que o legislador distrital pode validamente, ele está perguntando se o legislador distrital pode validamente, no regimento interno da casa, exigir juízo prévio, exigir licença, né, de admissibilidade ou juízo de admissibilidade como condição para a instauração de processo criminal contra o deputado. O que ele está perguntando aqui da gente? O que ele pergunta? O regimento interno pode validamente exigir licença da casa para processar um deputado distrital? A resposta é não. Aqui, ele, quando pergunta validamente, ele quer saber se você conhece as normas constitucionais previstas tanto na Constituição Federal quanto na lei orgânica do DF. Bom, pode validamente o regimento fazer isso? Resposta, não. Então, olha qual é o gabarito. Se ele te perguntar a questão multidisciplinar, ó, o gabarito, errado, ok? Gabarito errado. Então, esse foi um alerta que nós fizemos para você não ficar vendido aí nas questões de regimento interno. Bom, para você estudar o regimento interno, nós temos alguns requisitos prévios que são ideais. São ideais para você estudar aí o regimento. Quais são esses requisitos? O primeiro é o direito constitucional. Bom, você está aqui no Gran Cursos Online, os seus professores estão gravando para você todos os dias, atualizando as gravações. Então você está aqui com o nosso curso de constitucional. Ou se você optou por comprar só o regimento interno, obviamente você tem que ter o conhecimento do direito constitucional. E aí eu te recomendo que você tenha na ponta da língua não só aquelas questões do Poder Legislativo, mas outras questões que implicam em separação de poderes, porque esse conhecimento prévio vai te ajudar nas normas do regimento. Quem nunca estudou direito constitucional pode chegar no regimento interno e ficar com mais dúvidas do que aquela pessoa que estudou direito constitucional. Por isso que eu te recomendo isso. Recomendo também que você tenha como conhecimentos prévios lei orgânica. Isso é obrigatório? Não, isso é ideal para ser mais fácil, para ser mais didático, mas não é uma obrigatoriedade, ok? E não fazer confusão com prática e com teoria. O que é fazer confusão com prática e com teoria? Bom, o que acontece? Quem trabalha na Câmara Legislativa do Distrito Federal e vai fazer esse concurso, pode cometer o equívoco de pegar aquilo que a gente faz lá na prática e aquilo que está escrito no regimento.
Veja que o examinador, ele não quer que você responda à luz da prática, até porque o examinador, sendo uma pessoa externa, ele não sabe como é que funciona necessariamente na prática. O material dele para elaborar sua prova é o material teórico, é o próprio texto do regimento. E aí o que a gente pode ter como casca de banana? Eventual livro, eventual apostila ou eventual outras aulas de outros mestres que também trabalham na casa, ensinando aquilo que é prático. E a gente não quer prática. Para a prova, a banca quer o quê? A banca quer a teoria. Então, se você tem conhecimento prático do regimento, é ideal que você apague essa prática da sua mente e pense à luz do que está escrito, para que você não tenha o dissabor de errar a questão, ok? Então, esse pequeno bloco aqui foi só para te orientar, dizendo o que é o regimento interno, ele está corporificado em que tipo de norma, né, em que tipo de lei, quais são os problemas de interpretação que você vai enfrentar e qual o cenário ideal para você estudar esse diploma legal. Feito isso, nós vamos passar para o próximo bloco, tratando do seguinte: o Distrito Federal, porque o regimento trata de órgãos do Distrito Federal, que é a Câmara. Como é que o Distrito Federal está previsto na Constituição? Isso é importante, vou te dar pelo menos dois tópicos sobre o direito constitucional antes da gente adentrar no estudo do regimento mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta então tratando do Distrito Federal na história sintética dele e o Distrito Federal na Constituição, porque são conhecimentos prévios para você estudar o regimento. Até lá!